Olá, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos. Momento Devocional MK está no ar. Eu sou Marcos Sobral, na companhia da minha esposa Kelly Sobral, olá queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso Momento Devocional MK. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá um like, curte, compartilha, deixe seu comentário, ative o sininho para receber notificações. Estamos aí numa série de palavras falando sobre os principais personagens da Bíblia. E hoje o nosso 10º personagem é Sansão. Quem foi Sansão? E antes que o Marcos comece a falar, nós estamos aí nessa série falando desses personagens e sempre nós estamos falando sobre 3 desafios que eles romperam. Hoje nós vamos fazer o contrário, querido. Nós vamos falar sobre 3 coisas que nós aprendemos com Sansão a não fazer. Amém? E o primeiro desafio que ele não rompeu foi a sua consagração e a sua missão. Por quê? Porque Sansão, ele nasce, através de um grande milagre, Ele é filho de Zorá, seu pai e sua mãe fazem um voto ao Senhor. E quando ele nasce, ele tem aquele voto de nazireado, na tribo de Dan. E o que acontece? O nazireu, por si, ele tem uma consagração, ele é um homem diferenciado. Ele não poderia se contaminar com as coisas do mundo. E o que acontece? Ele é levantado como grande juiz de Israel, naquele tempo em que não haviam reis. Deus levantava um homem em cada tribo estabelecida nas terras de Canaã, e aquele juiz era responsável por direcionar o povo espiritualmente e como um grande general de guerra. Amém. Fica como um aprendizado, que nós devemos romper sim com a nossa consagração, com a nossa missão, com o nosso chamado, com o propósito, da nossa vida. A nossa dor, eu sempre falo isso, a minha dor, ela nunca vai ser maior que o meu chamado. Por isso, independente, querido, nós precisamos romper em nome de Jesus. Segunda coisa que Sansão não rompeu foi ele não venceu os desejos carnais. É verdade. Como eu acabei de dizer, o voto de Nazireu, ele não poderia beber bebida forte, ele não poderia se relacionar com mulheres estranhas, e ele não poderia cortar o seu cabelo, as suas tranças, E o que acontece? Ele, num declínio da sua vida espiritual, ele começa a cair com seus desejos carnais. Ele tinha um ponto fraco, como todos nós temos pontos fracos. E ele tinha uma caída pelos desejos carnais, e ele acaba pagando um preço muito alto por brincar com as coisas de Deus. A Bíblia, nos fala que vai haver sempre uma guerra, carne versus espírito. É uma luta, a sua carne quer uma coisa, o seu espírito quer outra. E aí nessa briga, quem vai vencer, E eu sempre falo, nunca troque um propósito por uma proposta. Vença, penda sempre para o lado do Espírito, em nome de Jesus, orando, jejuando, se consagrando, pedindo graça, direção ao Senhor. A gente sabe que não é fácil, querido, verdade. Ninguém aqui é santo, não. A gente sabe como é que é, mas o que nós precisamos fazer é nos posicionar e não nos contaminar e vencer, sim, os desejos da nossa carne, amém? Amém. Terceiro lugar, fez aliança com pessoas erradas. Isso foi um erro grotesco da parte dele, Por ser nazireu, e Deus estabeleceu em sua lei que os homens hebreus não poderiam se relacionar com mulheres estranhas. E ele, de cara, vai e se casa com Mica, que é uma mulher filisteia, e posterior ele tem uma caída exorbitante, muito grande, por Dalila, que era uma prostituta, e foi a causa da sua grande desgraça. É muito sério, fazer alianças com pessoas certas, E nós precisamos fazer alianças com pessoas que nos elevam, com pessoas que nos levam para cima, que nos puxam, em direção ao nosso chamado, ao nosso propósito. Sansão fez aliança com pessoas erradas, com mulheres que só puxaram ele para trás, com pessoas que só foram, como é que eu posso falar, cada dia mais foi fazendo ele decair, ele foi declinando, ele foi deixando para trás, a sua consagração, o seu chamado, o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele foi enlaçado, e muitas vezes isso acontece com a gente é enlaçado em algumas situações, algumas propostas que quando ele viu, ele já estava ali no lugar, já estava envolvido, já estava amarrado, já estava em cadeia, já estava sendo humilhado, que é isso que o diabo faz, não é verdade? E aí Sansão já estava ali
totalmente perdido. Lógico, quem lê a história dele lá na frente vai ver que Deus teve misericórdia dele, ele se arrependeu também. Verdade. Isso também, a gente aprende muita coisa assim com Sansão. A gente falou 3 coisas que nós aprendemos a não fazer, mas ele se arrependeu, né? Verdade. Lá na Depois frente. dele se relacionar com Dalila, que foi uma mulher que fez de tudo para tirar os segredos dele. Olha, interessante, nunca fale os segredos de Deus para as pessoas que não são de sua confiança. Não tem aliança com Deus. Não tem aliança, exatamente. Faça aliança com pessoas que já têm aliança com Deus. E ele contou que o segredo dele, né, depois de brincar muito aquele joguinho com Dalila, que o segredo dele era suas tranças, e ela vem, corta, mas ele não sabia que o que já havia sido cortado era o relacionamento dele com Deus. É verdade. Deus te abençoe, pense nisso. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que nesse devocional, que as pessoas possam entender que como Sansão, Senhor, que começou bem, infelizmente, Pai, por ele não valorizar a consagração, o chamado e a missão, ele acabou a sua missão de uma maneira mal. E o mais importante não é começar bem, mas terminar bem. Verdade. Que nós possamos, Pai, a cada dia entender que como Sansão, ele errou, nós venhamos aprender com os erros daqueles que nós estamos vendo. Pai, abençoa em nome de Jesus. Amém. Deus te Curta, abençoe. Compartilhe e comente nossos vídeos. Amém. Deus te abençoe.